Então vamos dar início à nossa aula 10, corrente e resistência. Estamos chegando na parte legal agora. Parte legal para quem é da elétrica, né? Pois é. Ai, ai. Mas essa aula de hoje já vai dar alguma noção de como que as coisas funcionam, né? A gente vai relacionar aí algumas grandezas do dia a dia, do cotidiano, que vocês vão conseguir ter uma compreensão melhor, né, do que é potência, o que é corrente elétrica, resistência, e como que essas grandezas se relacionam, né, com o que a gente já viu, que é o potencial elétrico, ou diferença de potencial elétrico, e como que isso repercute no nosso dia a dia, né, questão de chuveiro, questão de secador, equipamentos que a gente tem em casa que consomem uma certa potência, e a gente vai ver como que essas relações aí, como que essas grandezas se relacionam, né. Tá, a corrente elétrica, né, a gente vai ver hoje alguns aspectos: densidade de corrente, resistência e resistividade, lei de Ohm, potência em circuitos elétricos e algumas aplicações. A lei de Ohm, né, os estudos de resistência e resistividade, o crédito é dado para o físico alemão Georg Simon Ohm, né? Então toda resistência e resistividade ela tem como unidade o Ohm, que é uma letra grega. E corrente elétrica, o crédito é dado para André-Marie Ampère, físico francês. Então, quando for falar de corrente elétrica, a unidade é o ampère, de André-Marie Ampère, é o A. E a resistência elétrica é dada em ohm, ou ohms, em homenagem aí a George Simon Ohm. Condutores permitem a passagem de cargas, né? A circulação de cargas transfere energia, metais, cobre e alumínio. Então a gente viu até aqui cargas elétricas, a gente viu aqui potencial elétrico, ou diferença de potencial elétrico. Então se eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, eu vou ter uma corrente circulando, né? Eu vou ter cargas saindo de um ponto de maior potencial elétrico para um ponto de menor potencial elétrico, né? Elas vão percorrer esse caminho aqui. Lembrando que o ponto de maior potencial elétrico é o negativo e o ponto de menor potencial elétrico é o positivo. Mas, por convenção, né, adota-se o sentido da corrente sendo do mais para o menos. Né? Mas o sentido real é do menos para o mais. Porque o menos quer dizer que tem acúmulo de cargas elétricas ali. As cargas que se locomovem são elétrons e não prótons, então são cargas que têm são corpos, né, elementos que têm cargas negativas. Então, quando eu tenho um maior potencial elétrico, quer dizer que esse ponto aí é um ponto mais negativo. E essas cargas vão se locomover desse maior potencial elétrico, ou esse ponto negativo, para um ponto de menor potencial elétrico, que é um ponto mais positivo. Né? O sentido real desse corrente elétrica, né? de movimento de cargas elétricas por de dentro de um fio condutor, é esse aqui. Por que é utilizado, Gabriel, fios, ou por que tu acredita que é utilizado fios de cobre, né? Por que os metais são utilizados para percorrer corrente elétrica, né? Para aplicar uma diferença de potencial elétrico e, por consequência, eu ter uma corrente elétrica. Por que é utilizado metais? Bom, eu sei que eles são melhores condutores de eletricidade e calor. Agora, quais as propriedades físicas e químicas eles que diferenciam, eu já não me lembro mais. As propriedades físicas e químicas têm a ver com camada de valência. Os metais, eles têm elétrons livres na última camada, e esses elétrons ficam vagando. Eles não pertencem a nenhum átomo da estrutura cristalina ali, né? Que eles se encontram, e sim ao material como um todo. Eles ficam, né, vagando de maneira arbitrária. Né? Eles ficam se locomovendo, eles não estão estáticos no átomo específico. Eles ficam vagando, mas porém esse movimento, essa locomoção dentro do material é de maneira arbitrária, quando eu não tenho
uma diferença de potencial elétrico aplicada. Por isso eu não sinto choque, né? Se eu simplesmente pegar um fio, um fio de cobre, um fio de alumínio, e encostar nesse fio, eu não vou sentir nenhum tipo de choque. Apesar de ter cargas ali livres em movimento. Por quê? Porque elas estão em sentido arbitrário. Agora, quando eu tenho uma diferença de potencial elétrico aplicado, aí sim. Aí elas vão sair de um ponto A e vão ir até um ponto B. Certo? Isso que faz com que os elétrons, os metais, sejam excelentes materiais para a condução de cargas elétricas, de um ponto de maior potencial elétrico para um ponto de menor potencial elétrico. É a característica de elétrons livres na camada de valência, na última camada. Corrente elétrica, o que é? É a taxa de passagem de cargas por um condutor. Unidade, 1 ampere. 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. 1 coulomb sobre... Se eu tiver um condutor aqui, e por dentro desse condutor passar 1 coulomb de cargas, né? Se eu analisar uma dada seção transversal aqui, e dentro dessa seção transversal, não importa o tamanho da área, né? Se dentro dessa seção passar 1 coulomb, eu tenho 1 ampere. Tá? Um coulomb equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 ou melhor, um elétron, né? Um elétron tem carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Um elétron tem carga de 1,6. Então, quantos elétrons eu tenho que ter para ter 1 coulomb? Ó, a título de curiosidade aqui, quantos elétrons eu tenho que ter? Quantos elétrons tem que passar por essa seção transversal para mim ter 1 coulomb? Que é igual a 1 ampere, né? Vamos calcular isso. Eu vou ter 1 sobre 1,6 e na menos 19. Dá 6,25 vezes 10 na 18. É, 6,25 e bastante zero. 6,25. Eu tenho. Em 1 segundo passa 6,25. Quando passar. Se em 1 segundo eu tiver 6,25 vezes 10 na 18 elétrons passando por uma dada seção transversal, eu posso dizer que naquela seção transversal passou 1 coulomb de cargas, que é igual a 1 ampere. É bastante elétron, né? É muito elétron. Então eu vou ter isso, né? Eu vou ter cargas, né, que vão circular dentro de um fio, vão ter um sentido, né? Eu vou ter um sentido aqui. Essas cargas vão ficar circulando aqui, né? Dado uma diferença de potencial elétrico, né? Quando eu tiver uma bateria, por exemplo, vão estar circulando do ponto positivo até o ponto negativo, né? Por convenção, sempre lembrando disso, né? E essa quantidade de cargas que passa por segundo, ela é a corrente elétrica, né? 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Então a corrente elétrica é igual para qualquer seção, né, do condutor, que a gente já viu aqui, né? Não me importa a seção, não importa a quantidade de cargas que atravessam, né? Se eu tiver 6,25 vezes 10 a 18 elétrons passando aqui, né? Se eu traçar uma seção transversal aqui, ou aqui, não interessa, né? Não é relacionado com a área. O
que importa é a quantidade de cargas, a quantidade de elétrons que atravessam aquela dada seção transversal. Continuidade da corrente elétrica. A corrente para a junção é igual à corrente que sai. Então, né, aqui é uma lei dos nós, né? A corrente que entra no nó, toda corrente que sai no nó é igual à corrente que entra, né? São algumas técnicas de circuitos elétricos, né, que é uma disciplina da engenharia elétrica, para se determinar correntes em certas partes de circuitos, né? Parece uma coisa até trivial isso, mas é necessário fazer esse tipo de avaliação de método, né? Para se poder saber quando eu tenho mais de um resistor, mais de um capacitor, equipamentos ali no circuito para me saber qual que é a corrente, né? Muitas vezes eu vou querer saber qual que é a corrente em uma dada parte do circuito, em um dado ramo do circuito. E quando eu faço a lei dos nós, né? Eu faço uma premissa como essa aqui, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Então, existem algumas premissas aí de circuitos elétricos que a gente vai ver aqui um pouco por cima, né? Não vou me ater muito, mas a título assim, de curiosidade, até para vocês terem um entendimento assim do todo. Então aqui, né, eu vou ter que a corrente que sai aqui vai ser os 2 amperes mais os 3 amperes. Então eu vou ter 5 amperes aqui, né? Por exemplo, nesse ramo aqui eu vou ter 5 amperes, né? Aqui eu sei que está saindo 2 para cá e 1 para cá. Então eu sei que nesse trecho aqui está subindo 3 amperes. Ui, tá difícil. Aqui eu sei que sobe 3 amperes. Se aqui tem 5 e está subindo 3, aqui tem 2. 2 amperes aqui. 2 com 4 amperes, eu tenho 5 amperes aqui. Certo? 5 com 7, eu sei que eu vou ter 7 amperes aqui. Então eu vou ter que a minha corrente I é igual a 7 amperes. Deu para entender? Mais ou menos? Ali o 4 com 2 não é 6? Isso, 4 com 2 é 6, né? Tô mal das contas. Beleza. Não, acontece sexta-feira de noite. Sexta-feira de noite já. A cabeça já tá no final de semana. 6 amperes. Então 6 com 2 dá 8. Então eu vou ter aqui 8 amperes. Vamos tirar aqui, apagar aqui para não ficar errado. Aqui eu vou ter 8 amperes. Densidade da corrente. É a corrente dividida pela área da seção. É proporcional à velocidade dos elétrons. Então eu vou ter, né, uma outra característica de condutores, que é a densidade de corrente elétrica. Que é eu ter a mesma quantidade de cargas passando pela seção transversal. Então, se eu tiver uma densidade uniforme de cargas, quer dizer o quê? Quer dizer que nessa seção transversal aqui, as cargas se locomovem de maneira uniforme, né? Digamos que eu tenho um fio aqui, né? Deixa eu desenhar aqui melhor. Se eu tenho um fio aqui, eu vou ter uma carga que está se locomovendo nesse espaço, nesse espaço, nesse espaço, né? Em distâncias igualmente, né? Distâncias igualitárias entre elas, né? Então eu posso dizer que a minha densidade de cargas aqui é uniforme. Agora, se eu tiver um outro fio, né? Eu tiver aqui um outro fio, deixa eu apagar esse aqui. Se eu tenho um outro fio aqui, onde a minha densidade de cargas estão assim, elas se concentram mais na periferia do que no meio. Se no meio eu tenho somente, né? Aqui eu tenho várias cargas aqui na periferia. E quanto mais eu me aproximo do meio, eu tenho menos cargas, né?
Então eu vou ter uma densidade não uniforme de cargas elétricas. Certo? Então a minha corrente total é igual à integral desse meu J, que é a minha densidade de cargas, vezes o meu comprimento de área, né? A área do meu fio condutor, né? Então vamos fazer um exemplo. A densidade de corrente em um fio cilíndrico de raio R igual a 2 milímetros é uniforme ao longo de uma seção reta do fio, E igual a 2 vezes 10 na 5 ampere por metro quadrado. Qual é a corrente na parte externa do fio? Entre as distâncias radiais R sobre 2 e R. Então aqui eu vou ter que aplicar, né, essa letra A aqui. Vamos aumentar um pouco isso aqui, descer um pouco. Tem que aplicar essa fórmula aqui da densidade de carga, da densidade, né? Então a minha corrente total envolvida vai ser igual a minha integral dr sobre 2 até R do meu J, né? Vezes o meu dA. O meu dA é o quê? É 2πr vezes R. Vezes um dr aqui, né? Certo? Então eu vou ter aqui a minha corrente total envolvida vai ser igual a J 2πr ao quadrado sobre 2, né, com limites de integração dr até r sobre 2. Então eu vou ter que a minha corrente total envolvida, esse exercício que eu não fiz, não deu tempo de resolver antes. Vamos ver se eu não vou me perder aqui. Vai ser igual ao 2 vezes 10 na 5 ampere por metro quadrado vezes 2. Aqui eu posso cortar aqui, né? Cortar esse 2 com esse 2 eu fico só com πr. Então eu vou ter, deixar o π aqui fora, vou ter R grande, né, que eu vou estar substituindo. Eu vou ter R grande ao quadrado, que vai ser, o R é 2, né, 2 milímetros. Então eu vou ter 0,002 ao quadrado menos 0,002 ao quadrado sobre 2, né? Tudo isso aqui é ao quadrado, né? Isso aí, tudo isso aqui é ao quadrado. Vou ter isso. Então, minha corrente total envolvida vai ser igual a... Vou fazer no calculador aqui, direto. Dois e na 5 vezes π vezes 0,002 ao quadrado menos 0,002 dividido por 2 ao quadrado. Dá 1,88. Corrente total envolvida dá 1,88 amperes. Será que é isso? Não sei se tem resposta lá. 1,9 amperes, tá certo. 1,88 a gente achou aqui. Isso aí.
Agora B. Suponha que em vez de ser uniforme, a densidade decorrente varie. Em vez de ser uniforme, a densidade decorrente varie com a distância radial r de acordo com a equação J igual a AR ao quadrado, onde A igual a 3 vezes 10 na 11 ampere por metro na quarta, e R está em metros. Nesse caso, qual é a corrente na mesma parte do fio? Então, vamos lá. Vou ter que a minha corrente total envolvida é igual a uma integral dr sobre 2 até R de AR AR ao quadrado, que é o meu J agora, né? Ele não é fixo, ele é uniforme. Ele é não uniforme, né? AR ao quadrado vezes 2πr dr, né? Professor, é 2πr o final? Oi? É 2πr o final? Isso é aqui, 2πr aqui. Aqui é minha área aqui agora. Tranquilo. 2πr dr, ela tem dr. Então eu vou estar integrando, né? Eu vou ter então aqui a corrente total envolvida vai ser aqui vai dar R ao cubo, né? Então eu vou ter R na quarta. Então eu vou ter A vezes 2π R na quarta sobre 4 dr até R sobre 2. É isso, né? 2πr dr. Aqui o meu J. Meu J é AR ao quadrado. Eu continuo aqui com o meu 2πr. É isso aí. Eu disse que seja isso mesmo. Agora a gente integra isso aí tudo. Substitui os valores, já integramos. Vai dar y igual a quanto? A igual a 3 vezes 10 na 11. Então eu vou ter que 3 vezes 10 na 11 vezes 2 vezes... Aqui dá para tirar esse 2 aqui, cortar aqui embaixo. Então vou ficar com π. πr. Não, vou ficar com π sobre 2. π sobre 2. E aqui eu vou ter 0,002 na quarta menos 0,002 sobre 2, tudo isso na quarta. Vou fazer uma calculadora direto. Vamos ver quanto vai dar isso aqui. Treze na 11 vezes π sobre 2 vezes 0,002 na quarta menos 0,002 sobre 2 na quarta. A corrente total envolvida dá 7,06. 7,06 amperes. 1,88. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é tranquilo aqui, né, Gabriel? Parece ser, pelo menos.
Tranquilo, acho que deu ó, 7, eu achei 7,0685. Aqui ficou 7,1. Mas deu para entender a ideia da coisa, né? Deu. Integra aqui. Agora a minha densidade não é uniforme, né? Ela varia. A minha densidade ela varia com o raio do condutor. Isso aqui é bem normal. Existe um efeito chamado efeito skin, que quando eu tenho uma diferença de uma tensão alternada aplicada a um condutor, eu vou ter uma diferença de cargas circulando por dentro dele. Eu vou ter uma tendência, dependendo do material, dependendo de algumas características do material, eu vou ter a tendência das cargas se locomoverem mais na periferia, mais na superfície do que no centro, do que no núcleo. Quanto maior a frequência, mais na periferia elas circulam. Tá? Então, eu posso estar calculando aí a minha corrente dessa maneira aí, né? Tranquilo, né? Vamos lá. Resistência. Resistência é a passagem de corrente elétrica em um dispositivo. Surge uma diferença de potencial quando passa a corrente em um material. Definição da resistência. Resistência é igual a tensão ou diferença de potencial elétrica dividido pela corrente. Resistência elétrica é nada mais é que isso aqui, né? Eu tenho uma resistência à passagem de cargas. Então, se eu tenho muitas cargas querendo passar num condutor muito de seção transversal muito pequena, eu vou ter uma resistência ali, né? Vou ter uma resistência. É a mesma coisa de tu ter aí um estádio de futebol, tu vai ter 50 mil pessoas e essas 50 mil pessoas só podem sair em uma porta. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa porta vai oferecer uma certa resistência, né? As pessoas não vão conseguir sair daquele lugar, daquele ambiente ali de maneira instantânea. Vai ter um tempo aí até que todo mundo possa sair. E quanto menor for a porta, maior vai ser essa resistência à passagem de pessoas, né? E a mesma coisa aqui em circuitos elétricos. Quanto menor for a seção transversal, maior vai ser a resistência à passagem de corrente elétrica. Certo? E existe, né, um elemento chamado resistor, onde a sua resistência é dada por essas cores, né? Dependendo da cor aqui, eu vou ter uma resistência diferente. Essas três cores aqui ditam o valor da resistência e essa última aqui, a tolerância. A tolerância aqui, né, no caso, se é para ser 1000 ohms e eu tenho uma tolerância de 5%, então pode ser 5% para mais ou 5% para menos, né? Uma tolerância aí que tem. E esse aqui é o símbolo do resistor, né? Quando uma barra de metal passa uma corrente de 10 amperes e surge uma diferença de potencial de 2 volts entre os terminais, qual é a resistência dessa barra? Então, para mim encontrar a resistência, é só fazer R é igual a V sobre I. Então, eu vou encontrar aqui 2 sobre 10, né? 2 volts sobre 10 amperes. Eu vou ter 0,2 ohms. É isso, né? 0,2 ohms. Insere-se uma tensão de 12 volts entre os terminais de um resistor de chuveiro elétrico e surge a corrente de 1,2 amperes. Qual é a resistência desse resistor? Então, a mesma coisa que eu aplico diretamente a fórmula. Com 12 dividido por 1,2, vou ter 10, né? 10 ohms. Tranquilo, né? Resistividade. Propriedade de um material. Definição. Rho igual a E sobre J. Né? A resistividade é quanto que um material, né, ele tem por característica como propriedade
ter uma certa resistência à passagem de corrente. E essa resistividade é dada por ohms por metro, né? Então, se eu tenho 5 metros de cabo, eu vou ter uma resistividade ali digamos, se o cabo ele tem 2 ohms por metro, se eu tenho 5 metros, eu vou ter 10 ohms de resistência total, certo? E condutividade é o oposto de resistividade, né? É o inverso. Sigma é 1 sobre ρ, né? Cálculo da resistência de um dispositivo a partir da resistividade do seu material. Então, tem-se que E igual a V sobre L, EJ igual a I sobre A. Aí eu posso fazer uma manipulação e encontrar que R é igual a ρ sobre L dividido por A. Então, dessa relação aqui, né? E igual a V sobre L, e J, que é a densidade de corrente, igual a I sobre a área, né? Corrente total sobre a área. Eu chego aqui que a minha resistência é igual a ρ, minha resistividade vezes o comprimento do meu fio sobre a área. Então aqui eu tenho minha resistência total. Lei de Ohm, então, né? A corrente que atravessa um dispositivo é diretamente proporcional à diferença de potencial, né? A resistência é a taxa de proporcionalidade. Então aqui eu tenho um triângulo, né? I é igual a V sobre R, R é igual a V sobre I e V é igual a I vezes R. Uma formulazinha bem básica aí, que é criada até um triângulo aí, que ela é utilizada, muito utilizada na engenharia elétrica. Para cálculo de circuitos, é uma fórmula bem básica. É bem importante você saber calcular essa fórmula aqui, né? Ter essa fórmula na cabeça também. Para você ter a relação entre corrente, entre tensão, né? Agora a gente vai fazer uns exercícios aqui, acho que mais para frente. Vamos ver. Lei de Ohm. Ocorre uma diferença de potencial em um dispositivo que passa a corrente. Então, se eu tenho uma diferença de potencial, eu vou ter uma resistência aqui, né? Então, obedece a lei de Ohm, né? Aqui é um ensaio, né? Ele aplicou uma tensão, viu a corrente, mas não sabia qual era a resistência. Ele fez ele viu que o gráfico deu isso aqui, né? Desse primeiro ensaio, então quer dizer que obedece a lei de Ohm, né? E esse ensaio aqui não obedece a lei de Ohm, então quer dizer que não é um circuito puramente resistivo. Esse circuito tem mais esse sistema aqui tem mais dinâmicas, né, que são desconhecidas, né? Se eu tiver uma resposta linear, eu posso dizer que esse sistema aqui é puramente resistivo, né? Ele basicamente é apenas um resistor. E se eu obter uma resposta como essa, por exemplo, quer dizer que eu não tenho somente uma resistência interna aí, associada. Potência em circuitos elétricos. O trabalho em joules é realizado para movimentar uma carga é dado por dW igual a VdQ, que é igual a VI dt. Tá? Potência elétrica, né? Taxa de realização de trabalho, ou seja, 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Também a potência é igual a taxa de variação do trabalho no tempo, que é igual a V vezes I. Essa fórmula aqui é bem básica também. P é igual a VI. Certo? Uma bateria B estabelece uma corrente I em um circuito que contém um componente não especificado, potência transferida, P igual a VI. Então eu posso, né, a partir da potência transferida, saber que tipo de equipamento que eu tenho aqui, né, qual é o tipo de componente. Se eu sei a potência e a tensão que foi aplicada, eu posso encontrar a corrente, né, e posso saber qual que é o valor da resistência desse componente aqui. Então, potência sobre uma resistência, V igual a RI, né? Ou potência igual a V ao quadrado sobre R, né? Eu posso fazer essa relação também. Substituindo I em V sobre R, eu posso encontrar a outra forma da potência, que é essa aqui. Então, eu tenho 3 maneiras de calcular a potência, né? P igual a VI. P
P igual a V ao quadrado sobre R e P igual a R I ao quadrado. Vou fazer esse exemplo aqui. Um pedaço de fio resistivo feito de uma liga de níquel, cromo e ferro chamada nicrome tem uma resistência de 72 ohms. Determine a taxa com a qual a energia é dissipada nas seguintes situações. Uma diferença de potencial de 120 volts é aplicada às extremidades do fio. Então, ele aplicou uma tensão de 120, né? Então a minha corrente vai ser igual a V sobre R. Então meu I, minha corrente elétrica, vai ser igual a 120 volts sobre 72 ohms. Que vai ser igual a calcular aqui que meu calculador desliga, eu tenho que tirar a bateria para poder ligar de novo. 1,66 amperes. Então minha potência é igual a VI, que é igual a 120 vezes 1,66. Que é igual a 200 watts. Certo? Foi isso que ele colocou lá? Acho que nem foi isso que ele colocou. Botou 400. Ah, tá, 200 watts. Tá, 200. Encontramos. E na 2... eu não resolvi isso aqui. O fio é cortado pela metade e a diferença de potencial de 120 são aplicadas às extremidades dos dois pedaços resultantes. Então, em cada pedaço resultante, ele aplicou 120 volts. Qual que é a potência total? Então, 120 volts, né, no primeiro pedaço sobre 36, eu vou ter 3,33, né? Então minha potência no primeiro pedaço vai ser 120 volts vezes 3,33 amperes vezes 120, eu vou ter 400 watts no primeiro pedaço, mais 400 watts no segundo. Né? No P1 eu vou ter 400 watts e no P2 eu vou ter mais 400 watts de dissipação. Certo? Que é o que ele encontrou lá, né? 400 watts mais 400 watts. Uma lâmpada de luz LED é vendida na internet para ser ligada em um carro com bateria de 12 volts. O vendedor fala que a lâmpada apresenta potência de 4 watts, sendo 1 watt por LED. Qual é a corrente drenada da bateria do carro? Vamos ver isso aqui também. Uma lâmpada de luz LED é vendida na internet para ser ligada em um carro com bateria de 12 volts. O vendedor fala que a lâmpada apresenta potência de 4 watts, sendo 1 watt por LED. Tá? Então eu tenho aqui um LED. O segundo LED, né, são resistores aqui, eu posso ver como resistores. Meu terceiro e o meu quarto. E aqui eu tenho ele ligado na bateria. Certo? E cada LED consome 1 watt, né? Então eu tenho 4 watts. Então eu vou ter aqui a minha corrente. Vai ser igual a potência sobre a tensão. Então meu I vai ser igual a 4 watts sobre 12 volts. Então meu I vai ser igual a 4 sobre 12
0,33 amperes. Certo? É isso aí. É bem tranquilo esse exercício aqui. Raquel comprou em Cachoeira do Sul. Ó, em Cachoeira do Sul. Um secador de cabelo com potência de 2.500 watts. Qual é a corrente elétrica drenada pelo secador de cabelo? Vamos ver. Eu acho que já tá lá isso aqui também. Botei aqui. Raquel comprou em Cachoeira do Sul um secador de cabelo com potência de 2.500 watts. Qual é a corrente elétrica drenada pelo secador de cabelo? Então a corrente vai ser igual a P sobre V. Então tem que a corrente vai ser igual a 2.500 sobre 220, né? Cachoeira do Sul, tensão é 220, né? Certo, Gabriel? Cachoeira 220? Acredito que seja 220. Então eu vou ter que a minha corrente elétrica vai ser igual a 2.500 dividido por 220. Vai dar 11,36 amperes. onze vírgula trinta e seis amperes. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma corrente de 11,36. Tá, beleza. O secador de cabelo pode ser ligado em tomada de 10 amperes? Justifique. Não, não pode ser ligado, né? Em virtude que a minha corrente vai exceder a potência máxima, né? A corrente máxima da tomada, né? Então, ligando esse secador numa tomada de 10 amperes, eu vou ter o quê? Eu vou ter um sobreaquecimento dos condutores da tomada e posso até gerar um faiscamento, até um aquecimento dos fios da residência, em virtude desse aumento aí, dessa corrente elevada, né? Então, não posso usar um secador de cabelos de 2.500 watts em uma tomada de 10 amperes, né? Em um circuito que foi projetado para correntes máximas de 10 amperes. Certo? Raquel fez uma compra conveniente? Isso vai depender do circuito do projeto da casa dela, né? Se a casa dela tem tomadas para 20 amperes, sim. Se não tiver tomadas para 20 amperes, com certeza não, né? Ela vai estar sobreaquecendo os condutores, podendo até causar um incêndio, né? Se ela manter esse secador aí por um longo período de utilização, onde aqueça de maneira contínua ali, né? Os filamentos ali, né? Os condutores ali da tomada, inclusive até os fios internos, né? Que passam por dentro da parede. Então há um perigo aí real de um incêndio. Então essa compra será ou não conveniente, dependendo do projeto da casa, né? Certo? Então a aula de hoje a gente fica por aqui, pessoal. Certo? Uma aula bem mais curta aí. Nos vemos na terça, então a gente faz mais alguns exercícios. A terça-feira é feriado, né? Terça a gente não vai ter aula. Então a gente se vê na semana que vem, na próxima sexta-feira. Certo? Bom final de semana para todos aí. Nos falamos na sexta que vem. Até mais.